Gente, ó, voltamos aqui com tudo para esse segundo tempo aqui do Linha de Frente. E para uma notícia que eu não sei se é muito boa para vocês, mas vamos lá, né? O senador Tasso Gereissati disse em uma postagem no Twitter que a alteração feita na lei das estatais, aprovada pela Câmara. A Câmara, ela gosta de aprovar uns negócios que, olha, cara, que eu vou te falar, velho, me dá um negócio no coração. É um retrocesso histórico no texto. Ele diz, abre aspas, saímos de um país avançado que tem estatais para uma república de bananas, cujas estatais servirão de cabide de emprego para político derrotado e seus afiliados. Fecho aspas. O projeto foi aprovado para viabilizar a indicação de Aloysio Mercadante para a presidência do BNDES. Mas, ainda segundo o Tasso, a ação foi uma burrice do PT. Abre aspas. É uma burrice, porque o Mercadante não precisa disso. Como doutor em economia, sem mandato parlamentar, há muitos anos, sendo apenas presidente da fundação do PT e não do diretório de sua indicação, tem margem para uma apreciação positiva do Conselho do BNDES. O que foi feito é, então, escandaloso, que pode prejudicar até o próprio Aloysio. Fecho aspas. E adivinhe, adivinhe o que aconteceu após a mudança na lei das estatais. As ações da Petrobras aumentaram ou subiram? O que vocês acham? Despencaram quase 10% com a repercussão negativa do projeto da lei. Gente, é no mínimo um absurdo, né? Já os papéis do Banco do Brasil caíram 2,5%. 2,5%. E continua crescendo. Olha, o Tasso, para mim, foi um herói. Eu quero começar com você agora. Vou começar com as mulheres, tá bom? Vou começar com você, Gisele, porque ele foi para mim um herói em estar falando isso. Deu a cara a bater, né? Eu não sei se isso também é uma movimentação política ou não. Como a gente viu na pauta passada aqui, eu fiquei tão empolgado com a Rosa Weber que vocês já me tacaram um banho de água fria. Mas, olha, Tasso, um coração para você, porque você falou aí, na verdade, o que muita gente está sentindo e o que muita gente gostaria de falar. Talvez o que muita gente está falando pelas redes sociais, tá? Keisiane. A política é isso, né? A política é a hora do sim, é só um descuido do não. Eu concordo com o Tasso, eu fiquei feliz também, eu espero que ele não nos iluda. Eu também. Muito. Eu fiquei feliz também, eu concordo. Aloysio Mercadante, eu mencionei isso muito rapidamente no programa passado, mas eu acho que vale a pena trazer aqui de volta. Tem um vídeo dele muito famoso que circula na internet, da década de 80. Eu não vivi a década de 80, eu sou de 93, mas eu conheço pessoas que viveram a década de 80 e o desespero que era a inflação. Era completamente desesperador, porque de manhã o pão custava um preço e daqui a 2 horas ele já custava outro preço, completamente diferente, exorbitante. As pessoas não conseguiam comprar, ter acesso ao básico. Por quê? Porque tinha inflação. Qual que é o problema? O problema é que as pessoas explicam a inflação culpando o empresário. Falando, olha, é o empresário que está se aproveitando da situação e aumentando o preço. O que causa a inflação, na verdade, é o governo. É a expansão monetária que, de acordo, inclusive, com a esquerda, não tem nenhum problema. Ou seja, sair por aí imprimindo moeda adoidado, vivendo a vida alocado, não tem problema, porque isso não vai gerar nenhum tipo de efeito lá na frente, não vai reverberar lá na frente para a população. E vai. Tá aí o pessoal que viveu inflação da década de 80... que sabe o que passou, né? Na pele, o sofrimento que foi. E nesse vídeo, o Aloysio Mercadante está no mercado com os preços taxados, com os preços congelados, fiscalizando os preços, o que é um completo absurdo. A gente teve um exemplo agora há pouco na Argentina de congelamento de preço e o caos que aquilo dali se tornou. E aí ele concorda, o Aloysio Mercadante é o cara que está concordando com essa premissa de congelamento de preço, de que a inflação, na verdade, é causada pelo empresário e não pelo governo estatal. E não preciso nem falar, né? Todo dia que eu vier aqui eu repetirei. Estado não gera lucro, muito menos empresa estatal. Ela tem um custo. Inclusive, governo Bolsonaro, gestão Bolsonaro, conseguiu fechar as contas no verde, conseguiu dar lucro às empresas estatais depois de tanto tempo dando prejuízo. Não é nem que não dava lucro, dando prejuízo. E aí a gente pode guardar com bastante amor no coração esse momento, porque muito provavelmente o cenário aí que se pinta para os próximos 4 anos não será esse. Ô, Tasso, ele fala uma coisa, Holliday, que me deixou bem
bem emotivo, para falar a verdade. Eu quase chorei com isso. Porque quando ele fala que é um retrocesso histórico, não é só um retrocesso histórico, essa mudança de lei que foi feita na calada da noite, certo? E votaram ali. Antigamente as pessoas, eles tinham 3 anos e agora eles têm apenas 30 dias para assumir uma estatal. Retrocesso histórico é o que a gente está vendo aí no Executivo. Retrocesso histórico vai ser no 1º de janeiro. Retrocesso histórico por retrocesso histórico, isso aí não é nem o papelzinho da bala, você entendeu? Isso aí não quer nem dizer nada. A gente está vendo tanta tragédia política, tragédia anunciada, porque tudo que o Lula falou que ia fazer, ele está fazendo. Principalmente sendo ele um dos maiores articuladores políticos que eu já vi, que eu já li, que eu já estudei. Se tem uma coisa que ele sabe fazer, é articular entre os parlamentares, entre os políticos ali. Ele anunciou que ele ia fazer isso. A gente não está vendo aqui um bicho de 7 cabeças, ou estamos, né? Quando a gente noticia que um senador fala uma coisa, é porque ele já deve estar cansado, ele também se compadece talvez com a nossa opinião. Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças as manobras políticas. É um voto vencido. O que ele falou vai ficar por isso mesmo e as coisas vão acontecer. Sim ou não? Você entende o que eu quero dizer? Ficou claro? Isso, e é realmente isso. Concordo 100% com você, Rodolfo, pelo seguinte. O que o Lula está trazendo agora para o governo, ele está só dando uma pequena amostra. É tudo o de ruim que nós tivemos na história da nossa República. E quando o Tasso ele fala nesse retrocesso histórico, é realmente isso. Tem um livro chamado Os Brusundangas, do Lima Barreto. Qual que é o nome do livro? Os Brusundangas. Cara, você precisa depois deixar isso no seu Instagram pra todo mundo ver lá. Boa. Os Brusundangas. Brusundangas. O título é legal pra quem não quer comprar o livro. Porque esse livro aí, cara, que isso. Os caras vão comprar 10 livros do Bussum achando que é o mesmo livro. Mas nos Brusundangas, o Lima Barreto ele faz uma paródia com o que acontecia na Velha República, ali de 1891 até o início da década de 30, né? E ele fala como aconteciam as negociatas para que os políticos assumissem os ministérios, conseguissem postos de destaque, etc. Você lê o livro, que é da década de 20, como se ele fosse um livro atual, de agora, estivesse falando da nossa política brasileira de hoje. Portanto, é de fato um retrocesso absolutamente histórico. Nós estamos voltando a práticas de trocas de cargos e de intervenção político-partidária nas empresas estatais de uma maneira absolutamente esdrúxula, como uma república de bananas, infelizmente. E na terça-feira passada eu tinha falado aqui dos boatos que tinham atingido o mercado com a possibilidade do Mercadante assumir a presidência do BNDES. O Lula, no dia seguinte, não só confirmou os boatos, como ainda fez questão de, no anúncio do Mercadante como presidente do BNDES, dizer que este será um grande avanço contra as privatizações do nosso país. Quer dizer, nós tivemos, ao longo dos últimos anos, estávamos conseguindo vender empresas estatais que estavam dando prejuízo ao povo brasileiro, que vinham somente encarecendo ainda mais o custo da nossa máquina pública, e agora o Lula se orgulha de colocar um sujeito no BNDES que é contra as privatizações e que tem um longo histórico de experiências econômicas absolutamente desastrosas. O Mercadante foi garoto propaganda, inclusive esse vídeo agora está circulando de novo nas redes sociais, do tabelamento de preços no governo Sarney. Foi um completo desastre, congelou os preços no supermercado, mas do ponto de vista prático, a inflação continuava correndo e a população, na verdade, foi enganada naquele chamado plano cruzado e acabou que o plano deu completamente errado, teve que ser revogado e a gente ficou discutindo vários planos econômicos até vir o plano real. Ou seja, Mercadante e a mudança das leis das estatais significa realmente um retrocesso absolutamente histórico para o nosso país. Ô, Daniela Alves, você que está aqui ilustrando nossa mesa sendo cientista política, eu gosto muito disso, sabia? E primeiro vamos falar para quem está em casa quem é Aloysio Mercadante e depois a gente entra nessa oratória, nesse tweet do Tasso, por favor, porque a gente deve mesmo se preocupar com Aloysio Mercadante. Com certeza, não é? Se a gente todo o histórico aqui que já foi colocado sobre o próprio Aloysio, não é, que a gente pode ir depois mais a fundo sobre isso também, mas só voltando um pouco à fala do Tasso, não é, ele coloca aqui que essa foi uma burrice do PT.
eu não colocaria isso como uma burrice apenas do PT, porque isso foi aprovado ali na Câmara dos Deputados. Ou seja, nós temos ali vários culpados para que essa lei avance, não é? Para que essas brechas ocorram agora com as nossas estatais. Quando nós pegamos lá no site da Petrobras, vocês que têm interesse podem consultar o site da Petrobras na parte de transparência enquanto ela ainda existe, tá? Vocês vão ver ali na parte de transparência gráficos mostrando, não é, por ano, como foi o desempenho da Petrobras. Até o período Dilma, nós podemos verificar que a Petrobras estava dando prejuízo aqui para o nosso país. Logo depois, nós vimos todas as alterações que foram realizadas, especialmente para conseguir blindar as estatais desses interesses, dos políticos e seus interesses de curto prazo, para satisfazer os seus próprios interesses. Não só isso, mas abrindo várias brechas para escândalos de corrupção que já é conhecido aqui na nossa história. O maior escândalo de corrupção que nós temos aqui na nossa história. Agora, quando vocês verificam esses gráficos, o que nós temos agora é basicamente voltar aos anos anteriores, aos anos petistas, de gestão das estatais, que é o inchar a máquina, ter indicações políticas. Agora, claro, abre brechas para casos de corrupção também, isso vai acontecer efetivamente. Só que essa questão está sendo tratada também dessa forma com a aprovação do Congresso, justamente a gente linka lá com a questão das emendas de relator, como pode ser barrado, tá? A gente agora tem essa outra lei aqui, essas brechas sendo atacadas pela lei das estatais. Então, o Congresso está vendo essa alternativa, como o próprio Nelson estava falando agora há pouco, que esse é uma das moedas que os deputados, os senadores também, vão começar a utilizar para que eles não percam o poder. Porque eles querem o poder, mas isso, quando a gente verifica agora uma questão das estatais, de economia mista, agora com o Estado ele sendo o maior sócio, é óbvio que vai gerar queda das ações, porque existe uma quebra de confiança. Como um investidor vai colocar dinheiro ali numa estatal que agora ele sabe que pode ter indicações políticas, não são mais decisões técnicas, portanto, existe uma quebra de confiança, não vão mais ficar colocando, confiando que a empresa vai gerar um retorno, investindo, e vai acontecer isso. Infelizmente, é um cenário caótico, mas é um cenário esperado, sim, para quem quis apoiar o PT, e nem ao menos quis pensar em uma outra alternativa. Bom, e a sua análise sobre o Mercadante, a gente deixa para daqui a pouquinho, perfeito, porque se levantou algumas coisas interessantes. Quando o Tasso fala que é uma burrice, porque é uma burrice do PT, porque o Mercadante não precisa disso, a gente vê uma jogada nítida aqui, uma jogada política. Porque talvez o Mercadante não precise do PT, mas o PT precisa do articulador Mercadante. Essa é a questão, porque com tantos nomes para o PT colocou a Luiz Mercadante. Deixa no ar para você, Nelson. Na verdade, Rodolfo, eu acho que o Mercadante não tem nada a ver com essa questão. Agora você foi contra mim, ok, vamos pro lado. Eu entro nesse time daqui agora. Sozinho. Tudo bem, minha amiga? Como vai? E aí, como vai? Bem-vindo ao grupo do Clube dos Contratos. Por favor, tem um lugar para você aqui, viu? Você é a próxima aí. Que isso, cara? Acho que não tem a ver com o Mercadante. Quando o Tasso fala que é uma burrice fazer a alteração na lei das estatais para indicar o Mercadante para o BNDES, é porque o Mercadante, neste caso, é uma premissa falsa. É um pretexto falso. Por isso que não é burrice. Na verdade, é uma esperteza do PT usar o nome do Mercadante, sim, e dizer, olha, vamos mudar a lei das estatais para que o Mercadante esteja no BNDES. É falso isso. Não é para que o Mercadante esteja no BNDES. Claro. O Mercadante poderia ser ministro se o Lula quisesse. Ele foi coordenador da campanha. Ele é um dos nomes mais da base petista que estão ao lado do Lula. Tanto que sempre que aparece ali o governo de transição, está sempre a presidente do PT, o vice-presidente eleito, eu, Aloysio Mercadante. Então, não é que vamos mudar a lei para o Mercadante ser do BNDES. Não.
vamos mudar a lei para a gente ter essa possibilidade de abrir, não no BNDES, mas em todas as estatais, a possibilidade de indicações políticas. A gente tinha na lei das estatais um sistema mais rígido, mais difícil de fazer indicações políticas. Dependia de análise curricular, do histórico, sabe aquela coisa da entrevista de emprego, ver se a pessoa tem capacidade técnica para integrar um órgão público. Agora, com essa flexibilização, basta que um deputado que esteja apoiando uma PEC de transição, por exemplo, faça uma indicação ao presidente. Coloca lá o amigo do amigo naquele cargo muito importante de uma estatal. Então, o mercadante ele foi utilizado. É a capa do livro, mas o conteúdo não é o mercadante, não. Ele só está aí para que essa lei passe inicialmente e depois o governo possa encher o Estado de amigos dos amigos parlamentares. Eu concordo com o Nelson, mas que o nome em si é irrelevante, porque é uma mudança estrutural. Ninguém pode aprovar algo pensando no nome, de não, porque é o mercadante que vai assumir. É uma irresponsabilidade até se pensar nessa conjuntura e dessa forma, porque é uma alteração estrutural que vai, sim, ter uma repercussão extremamente negativa, não só para as estatais em si, para os investidores, mas para todo o país, para toda a população brasileira. Sabe quando a gente vê o aumento do salário de um juiz ou de um prefeito, de um governador, e que isso tem um efeito cascata, dominó, e dali para baixo tem milhões de reais sendo frutos de aumento de salário? Sim. É a mesma coisa agora. Isso aí. Cria uma lei, muda a lei para colocar o mercadante, mas na verdade, debaixo disso tem um efeito cascata para milhares de empregos de indicação, Rodolfo. E é a mentalidade do PT quando ele passa a criminalizar as privatizações, né? Eles alegam que é um retrocesso às privatizações que nós tivemos no nosso país. Então, veja, não é só todo o problema de você burlar, de você alterar as estruturas. A base, a raiz do problema é onde eles estão comungando a ideologia, uma ideologia política que diz que privatização é errado, privatização é perversa para a população. E aí vale lembrar o caso da telefonia do país, que há um tempo atrás até esteve em voga, o pessoal falou da Telebrás. Que a Telebrás, na verdade, foi celebrada, se não me engano, pelo Haddad, agora sim pelo Haddad. Olha aí, ó. Ele celebrava a Telebrás, e a Telebrás era um terror, na verdade. Ela podia mudar o nome para Teleterror. As pessoas não tinham acesso à telefonia. Hoje em dia a gente tem um celular por quanto? R$10 de crédito, você consegue falar com todo mundo. E por quê? Porque foi privatizado, porque a gente paga uma empresa privada. E aí eu pergunto para você, cidadão, se o esgoto está passando na sua porta e quem que é o responsável por fazer o saneamento básico de acordo com essa ideologia do PT, uma vez que, para eles, a privatização é um retrocesso. A gente vê que, na verdade, o retrocesso são os 4 anos que estão por vir aí pela frente. E só um complemento importante sobre a história do mercadante, porque ele até pouquíssimo tempo atrás era digamos assim, um pária entre os seus colegas do PT, principalmente para o Lula. Pelo seguinte, enquanto ele foi ministro da Dilma, ele fez ali uma insistência muito grande para que o PT tivesse o seu próprio candidato à presidência da Câmara dos Deputados contra Eduardo Cunha, que perdeu, e logo depois o Eduardo Cunha acabou acatando o pedido de impeachment contra a presidente Dilma. E aí ele ressurgiu como coordenador da campanha do Lula e agora como coordenador do governo de transição. Então, veja, me parece muito que ele está sendo realmente utilizado, como os colegas aqui disseram, como uma espécie de bode expiatório, quer dizer, você coloca lá, não, é para o mercadante assumir. Mas, na verdade, a intenção é você desfazer todos os mecanismos que impediam os políticos de assumirem as estatais no país. Como a Geisiane estava falando sobre a mentalidade do PT em demonizar as privatizações, isso é justamente para que as estatais continuem como estatais, só que agora, claro, tendo a possibilidade de fazer as indicações políticas, mas o debate correto, o debate sério e o debate honesto é você tratar a questão das privatizações e com responsabilidade, com todo o processo que deve acontecer, mas também com o acompanhamento para que privatização não se torne algo
ruim, porque sim, existem privatizações que deram errado, mas deram errado porque não fizeram o processo corretamente, não fizeram, né, todo o acompanhamento que é necessário em um processo de privatização que não é fácil ser feito e precisa ter muita responsabilidade, mas quando é feito de uma forma séria, beneficia a toda a população, como é a questão do saneamento básico aqui no Brasil. Saneamento básico deveria ter sido privatizado. A gente já trouxe isso aqui numa discussão em algumas meses passadas, não sei quem computava comigo aqui, sobre a privatização. Nós temos um número de quase 1/3 da cidade de São Paulo que não tem saneamento básico. Isso que eu não quero falar do Brasil, eu sei dos dados aqui da cidade de São Paulo. Sabe o que é isso? Metade, quase 1/3 da cidade, cara, principalmente nas suas periferias, não tem saneamento básico. Exatamente. E o que era uma política pública lá atrás, que já deveria ter sido resolvida, foi embargada pelo PT. Porque acho que as estatais é uma loucura, né, cara? Estatal não dá dinheiro, estatal... Mas qual é o sentido da estatal? Mas aqui em São Paulo, Rodolfo, com o governo Tarcísio que se aproxima, a gente tem bons sinais de que haverá, sim, uma privatização da Sabesp, né? E isso caminha para que o saneamento básico esteja na iniciativa privada, que precisa entregar resultado para ter o seu lucro também, né? Então, a gente tem esperança, pelo menos no estado de São Paulo, de que a gente atenda não só a expectativa do bom serviço prestado, de esgoto, de água com qualidade a nível estadual, mas também que a gente deixe de sustentar prejuízo de estatal aqui no estado de São Paulo. A gente tem caminhado aqui para esse fim, Rodolfo. O que é lamentável, né? O que é lamentável quando se opõe assim. Ainda quero falar dessa frase, desse tweet do Tasso Gereissati, porque você acha que corre o risco agora dele também ser cancelado, ou ser auditado, ou ser punido de alguma forma, Holliday? Olha, eu acho que não, porque o Tasso Gereissati, ele já é um senador que já está há muitos anos na política, é, digamos, uma espécie de rei do Ceará, né? Divide ali o poder no estado do Ceará com algumas outras famílias, como os Ferreira Gomes, ali da família do Ciro Gomes, e já está muito bem estabelecido. E tem trânsito no STF. E eu acho que isso é, infelizmente, um ponto muito crucial do momento que nós estamos vivendo hoje. A sobrevivência política e a sua liberdade para falar, portanto, depende dos seus relacionamentos com os juízes da Suprema Corte. Se você é alguém que tem um bom trânsito, se você é alguém que construiu a sua carreira política de forma consolidada ao longo dos anos, você tem uma certa liberdade para colocar a sua opinião e os seus posicionamentos. Agora, se você, de alguma forma, está chegando, furando a bolha, afrontando o poder estabelecido, aí você já precisa tomar muito cuidado com as palavras que você vai utilizar. Inclusive, aqui, todos os dias, na Jovem Pan, muitas pessoas, comentaristas, entrevistados, convidados, tomam cuidado com as palavras justamente por conta disso, porque não tem, digamos, esse arcabouço político, como é o caso do Tasso Gereissati, que tem essa segurança aí. Nós temos 1 minuto e meio, eu vou dar 30 segundos para cada um falar. Tá ótimo. Por favor. Rodolfo, vou aproveitar aqui o que o Holliday estava falando. Não é Haddad. Pois é. Peguei isso agora também. Cara. Olha, para mim, o sonho do PT hoje é que o PSDB consiga se reerguer para ser novamente a força de, entre aspas, oposição. Portanto, eu não vejo aqui esse tweet do Tasso como uma opinião sincera, porque eu vejo várias questões, vários problemas, até com relação à tramitação, não é? Não é só uma burrice do PT, é um problema que foi aprovado pelo Congresso, portanto, ele está escondendo a realidade.